Estamos começando nossa noite de segunda. Vão comentando aí do lado pra gente conversando. E hoje nós vamos mais fundo um pouco na palavra. Vamos fazer uma oração para nós começarmos. Vamos lá. Não sei se está dando para ouvir. Toda vez eu pergunto, né? Se está dando para ouvir para enxergar direito. Mas acredito que sim. Vamos lá. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o seu amor é tão grande nas nossas vidas, de uma maneira que a gente não merece. Mas nós somos gratos, Pai. E te damos honra e glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então, lembrando que eu vou demorar um tempinho para ler as mensagens de vocês por conta da demora que tem para chegar o vídeo até você e para chegar o texto até eu. Mas vamos lá. Ontem nós falamos sobre uma mensagem injusta, que é a mensagem do amor de Deus por nós. E é uma mensagem de perdão incondicional. O texto que nós lemos ontem, o texto base principal que a gente leu, foi o texto daquele senhor que perdoou as dívidas do seu servo, mas o servo não perdoou as dívidas que alguém tinha para com ele. E aí o senhor voltou atrás e colocou aquele servo à condenação. E aí Jesus fala que isso é para nós também, que se nós não perdoarmos, se nós não praticarmos o perdão, nós também vamos para o fogo do inferno eterno. É isso mesmo, né? Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 35. Jesus fala que a falta de perdão nos leva para o inferno. E é engraçado porque uma vez eu ouvi um pastor falando que na cidade grande existe uma dificuldade em se pregar sobre o inferno, e na cidade pequena tem uma dificuldade de se pregar sobre graça. E porque algumas pessoas não acreditam em inferno e outras pessoas não acreditam tanto assim na graça. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um meio termo disso tudo. Nós precisamos entender que a palavra ela precisa ser lida por completa e ela tem as suas bases, certo? Os seus fundamentos, princípios de Deus. E uma das coisas que é princípio bíblico, que nós precisamos nos lembrar, são a justiça de Deus e a graça de Deus. Eu tenho falado bastante sobre... Boa noite, pessoal. Tô vendo aqui, tá? A mensagem tá chegando do Rafa, da Kelly, da Tani, da Ellen. Vamos que vamos. Eu tenho falado bastante sobre a graça, que é um atributo de Deus. Nós temos pregado sobre ela, que ela ao recebermos a graça de Deus, a graça ela nos aceita do jeito que estamos, mas ela vai nos transformando, certo? A graça vai nos modificando a um ponto que ela se chama santificação, esse processo na nossa vida. E o ruim que está acontecendo é que tem muitas pessoas negando tanto a graça, que a graça diz assim: Vitor, você não pode fazer qualquer coisa para Deus te amar mais. Então tem um lado aí um pouco religioso nosso que quer fazer por merecer. E existe um outro lado que já vai para um outro extremo dizendo que já está tudo feito, certo? E que não tem mais inferno e não tem a nossa participação. Mas
A questão hoje que nós vamos mais a fundo, então, falando sobre esses fundamentos da palavra que eu quero trazer para vocês, né, para todos nós, é que existe uma medida de perdão sobre as nossas vidas. Existe algo derramado de Deus sobre nós e eu acho engraçado que Deus ele nos aceitou do jeito que estávamos, igual o filho pródigo. Deus, ele, na nossa situação de pecadores, na nossa situação de pessoas sem condição nenhuma de agradar a Deus, Deus nos aceitou, tirou todas as nossas desculpas. Mas então, a partir disso, que a gente começa a viver uma cultura de filho, né, essa graça vai nos transformando, Deus começa a pedir algumas coisas de nós. Começa a haver uma responsabilidade da vida cristã. Então, essa responsabilidade da nossa vida com Deus, ela é muito séria. Ela é muito séria porque, primeiro porque a gente tem ouvido muitas vozes. A gente está ouvindo muitas vozes e essas muitas vozes nos influenciam. E por elas nos influenciarem, a gente começa a ficar um pouco perdido. Então a nossa responsabilidade, muitas vezes ela é deixada de lado e muitas vezes ela é super valorizada, acima do necessário. Eu gosto de falar que cada caso é um caso da nossa vida com Deus, mas sempre olhando para as Escrituras, porque você está num processo de vida com Deus diferente do meu. Talvez você está com Jesus há 50 anos e eu estou há 13. Talvez você está há 3 e a pessoa que mora com você está há 1 mês. Então é engraçado isso, essa responsabilidade que Deus traz sobre nós. Deus não traz a responsabilidade hoje que está sobre a sua vida, sobre a vida da pessoa que mora com você. Porque tem um processo. Ela vai chegar lá, ela vai precisar. Mas nós precisamos ter um entendimento de qual ponto Deus está tratando na minha vida, qual ponto de responsabilidade Deus está trabalhando na vida dessa pessoa que está indo na minha célula, ou na pessoa que trabalha comigo, na pessoa que mora comigo. Então, porque se nós entendermos isso, nós vamos conseguir avançar muito com Deus. Tem pessoas que tratam pessoas que acabaram de chegar até Jesus de uma maneira grosseira, falando do Evangelho, como se as pessoas soubessem de tudo que o Evangelho diz. E a tarefa de ensinar é nossa. Então, aqueles que estão chegando até Jesus pode ter nascido dentro da igreja, tá na igreja há 50 anos, mas que teve uma experiência agora com Deus, nasceu de novo, né? Ela precisa aprender. Ela precisa aprender agora no Espírito, ela precisa entender as coisas espirituais. Agora tem pessoas que já estão há muito tempo e perderam a essência. Aí é outra história. Nós podemos ver isso quando Jesus ele vai falar com os fariseus e com os mestres da lei. Os fariseus e os mestres da lei, oi Cris, eles são pessoas religiosas, eram pessoas que já frequentavam a religião, já falavam em nome de Deus, estavam na igreja e eles tinham perdido a essência deles. Então com eles Jesus chegava confrontando, Jesus chegava com os pés no peito mesmo, literal. Jesus chamava eles de raça de víboras, né? Cobra, chamava seus cobras, geração incrédula, corrompida. Jesus chamava eles de... O que mais que a gente pode falar que Jesus chamava esse povo? Aqui, ó. Sepulcro caiado, a Jéssica está falando aqui. Enfim, várias coisas Jesus bate de frente com eles e grosseiramente. Mas quando vai para os pequeninos, aqueles que não conhecem ainda o reino dos céus, aqueles que estavam à margem da religião, que na visão dos judeus o
eram só eles que seriam salvos, o resto é tudo para o inferno, e isso era mesmo que Deus vinha falando. E a partir de Jesus nós fomos enxertados nessa árvore, certo? Nós fomos adotados como filhos, não somos filhos legítimos, somos adotados. Só os judeus são filhos legítimos de Deus, mas através de Jesus nós fazemos parte dessa grande família. Então Jesus, ele olha e ele ensina, e ele tem compaixão. Se você vê os discípulos, Jesus ensinava para os discípulos, Jesus compartilhava com eles. Eram pessoas que estavam buscando aprender. Agora eu pergunto para você, qual dos dois você é? Você é o discípulo de Jesus que está buscando aprender? Ou é o fariseu, o mestre da lei, que seu coração está fechado? Isso é muito sério, porque a gente precisa olhar para o nosso coração e repensar tudo que a gente está fazendo. Nós começamos um propósito de jejum e oração nessa semana que antecede o dia de Pentecostes. E há uma palavra liberada sobre nós. Hoje é uma palavra, né, examinando as escrituras, uma palavra mais para fominhas, para líderes. E sabe, em Mateus 16, versículo 5, Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, que um pouquinho de fermento, acabou com a massa. E o pastor Cezinha tem falado bastante sobre isso, que Deus tem ministrado, que Deus quer tirar o fermento do meio da igreja. E o que é o fermento? É aquele pecado escondido, é aquele pecado que está tudo bem, é aquilo que a gente faz por obrigação, não faz mais por amor a Deus, e Deus quer tirar isso da nossa vida, Deus quer mudar isso no nosso coração. Mas quando é com o fariseu, Deus tem que bater muito forte. Quando é com o mestre da lei, quando é com o religioso, quando é com a gente, se o nosso coração não for mantido um coração perdoador e na posição de perdoado, a gente vai para os religiosos, a gente se torna pessoas religiosas, nós nos tornamos, e isso é pesado, porque nós viramos as pessoas a quem nós olhamos na Bíblia e apontamos que são pessoas erradas, pessoas que a gente critica. Nós nos tornamos iguaizinhos a eles, se a gente não cultivar esse coração perdoador. Se nós não entendermos que essa mensagem ela é injusta, porque você está 500 anos na igreja, ou há 500 minutos, não sei quanto tempo, mas vai chegar alguém e talvez ele vai muito mais longe que você na vida dele com Deus, porque ele tem fome, porque ele tem sede, porque ele tem desejo, e Deus vai derramar, e você vai ver Deus fazendo na vida dele e não vai fazer na sua. Igual o filho pródigo, chegou na casa do pai, e o pai deu o anel novo, né? O anel é o selo da promessa, o significado do Espírito Santo, deu uma sandália nova também, deu vestes novas, reconheceu como filho, deu uma festa, e o filho que estava na casa ficou enciumado. Então, se nós não conservarmos o nosso coração puro, nós vamos nos perder. Se você não conservar o seu coração puro na presença do Senhor, você vai se perder. E a minha pergunta é, hoje o seu coração está puro? Hoje o seu coração está com sede de Jesus? Porque se não tiver, é que a gente precisa se renovar, precisa se reencontrar, precisa voltar à prática das primeiras obras e amar Jesus mais que tudo. É isso que Jesus está falando para nós. Agora, eu acho legal que Jesus fala e quem está com sede, ele explica, ele entende e ele mostra. Agora, quem não quer saber, daqui a um tempo ele vem com uma paulada no peito para a gente acordar. Então eu quero te ajudar nessa noite. Não deixa chegar no ponto de você estar tão acostumado com as coisas de Deus que esqueceu de Deus. Tão acostumado com o movimento que você perdeu a essência. Eu até postei algo engraçado esses dias. Eu sempre agradeço a Deus pelos líderes que têm caminhado comigo e com a Jéssica.
Eu agradeço as pessoas sempre, agradeço a Deus, porque são pessoas assim que têm um coração muito sedento. Eu vejo isso. E a gente tem ensinado, né, mais de perto algumas pessoas e tem ensinado a importância do discipulado, a importância de caminhar próximo. E eu estou muito tranquilo nesse tempo de quarentena, nesse tempo de igreja em casa. Estou tranquilo primeiro, porque Deus nunca perdeu o controle, né? Deus nunca saiu do controle, nunca perdeu. Então tá tudo certo. Mas eu tô tranquilo. É lógico, a gente, né, fica triste pelas vidas que estão se perdendo. Tem orado para Deus que Ele faça algo sobrenatural, que Ele dê sabedoria também para o homem, trazer uma solução. Não sei o que vai acontecer, né? Eu vi uma pessoa falando assim, se eu soubesse que é tão cansativo fazer parte do momento histórico, né? Não teria feito parte. Porque é cansativo, a gente não sabe o que vai acontecer, incerteza, todo mundo falando sobre um novo normal e a gente fica com medo, depois passa o medo. Eu estou tranquilo. E o que mais me deixa tranquilo é saber que Jesus nos mandou só uma coisa. Jesus só nos mandou fazer uma coisa. Jesus nos mandou fazer discípulos. Jesus não mandou a gente construir igreja. Jesus não mandou a gente fazer culto. Jesus não mandou a gente fazer reunião. Jesus falou assim, vão e onde vocês estiverem, façam discípulos. E eu estou muito tranquilo, porque é isso que eu tenho ensinado e é isso que a gente tem buscado fazer. Com certeza tem pessoas que fazem muito melhor. Tem pessoas que fazem isso com muito mais facilidade e é muito mais natural nelas. Eu vi um pastor falando que quando ele vai no mercado, ele não vai para fazer compras, ele vai para fazer discípulos. Eu quero chegar lá um dia, mas tem dia que eu vou no mercado para comprar alguma coisa que está faltando e não quero conversar com ninguém ainda, né? Mas, Vitor, mas tem a máscara, a pandemia, esquece esse negócio, entendeu a mensagem, né? Tá. Então, eu estou muito tranquilo porque o meu desejo só é se Jesus voltar hoje para nós, para mim, ele me encontrar fazendo o que ele pediu. Porque quando a gente começa a fazer algo que Jesus não pediu, se torna cansativo, se torna algo necessário que eu mantenha isso. Entende? Eu sei que é cultural nosso, a proximidade, eu amo estar com as pessoas, eu amo o momento de culto, eu quero que volte logo. Eu não estou indo para um lado de não estou nem aí, mas eu estou no meio e estou olhando e falando, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. E o principal, a gente tem ensinado a mensagem, a gente tem ensinado o Evangelho de Jesus. E uma coisa muito legal é que o Evangelho é imparável. O Evangelho de Jesus nunca vai ser parado. Nunca conseguirão parar o Evangelho de Jesus, porque ele é a própria pessoa de Jesus. Hoje, eu li um texto de um pastor que ele disse assim, que existem alguns erros na nossa vida com Deus. Existe uma igreja que acredita que os dons do Espírito Santo ficaram lá na igreja de Atos. Na primeira igreja, a igreja primitiva. E essa igreja, esse pensamento está errado, porque o Espírito Santo ele está ativo, ele está operando, ele está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida. Mas tem uma outra igreja hoje que ela pensa que Jesus vai curar todos, que Jesus ele vai fazer tudo. E se a gente for para a palavra, tiveram cidades que Jesus esteve e ele não conseguiu curar as pessoas por falta de fé. Também não é bíblico isso. Nós precisamos tanto da palavra de Deus, tanto da palavra, que se tirarem a Bíblia de você, se tirarem a Bíblia de mim hoje ou amanhã, nós vamos ter ela cravada no nosso coração. É muito importante a gente estar lendo todo dia, a gente ter o nosso tempo secreto, mas e se tentarem impedir você de ler a palavra? Você vai conhecer as Escrituras? Para você conseguir se manter amando o Senhor e sabendo quem é o Senhor e não ser enganado? Porque nos últimos dias vão vir falsos mestres, falsos profetas, e que vão pregar uma palavra gostosa de ouvir,
que parece verdade, mas não é verdade, e vão enganar, se possível, muitos escolhidos. Então, você é escolhido de Deus? Eu sou escolhido de Deus. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer a minha parte para não ser enganado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é manter um coração perdoador, um coração que se mantém como um filho perdoado. O segundo é continuar mergulhado nos ensinamentos do Senhor e fazer o que Jesus pediu. Só isso, mais nada. É lógico que o nosso coração deseja fazer algumas coisas para Deus, né? Davi queria construir o templo, só que Deus falou que não era para Davi construir e Davi obedeceu. Então tem coisas que a gente quer fazer, Deus não vai permitir, tem coisas que a gente quer fazer, Deus vai permitir. Mas algo que eu quero falar hoje, né, mais a fundo agora, o terceiro ponto, é que nós precisamos manter um relacionamento diário com o Espírito Santo. Nós falamos muito sobre o tempo secreto, mas eu tenho visto que muitas vezes o nosso tempo secreto se torna numa leitura de um texto e a gente parou nisso e cumpriu o meu tempo secreto. E o meu tempo a sós com Deus, o meu minuto com Deus, a minha hora com Deus. E isso se tornou algo religioso. Perdeu a essência. Na verdade, você precisa ir para o seu local secreto, onde está só você e Deus, para você se relacionar com Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele foi enviado por Jesus e é Ele que vai nos lembrar de toda a verdade que nós aprendemos de Jesus. E eu quero te perguntar, essa semana que passou, o que o Espírito Santo ministrou no seu coração? Você está anotando aí? Então anota aí. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Ponto de interrogação, e pode escrever embaixo. Agora, se você não tem o que escrever embaixo, meu irmão e minha irmã, você precisa voltar à sua essência. Porque se o Espírito Santo não falou nada com você essa semana que passou, não é porque ele não quis falar, ou porque ele está mudo, ou porque ele não está agindo, mas é porque a sua atenção não foi dele. Se você teve tempo de leitura da palavra, mas mesmo assim Deus não falou com você, é porque você estava lendo a letra, mas não estava deixando o seu coração aberto para o Espírito falar. E sabe, a letra nós precisamos aprender. Você precisa saber a história do povo de Deus, você precisa saber o que aconteceu, mas não vai adiantar nada se você souber a letra e você não souber o que Deus está ministrando no seu coração. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, falei assim, olha, hoje é o segundo dia, né? Ontem foi o primeiro dia que eu consegui agradecer a Deus pelo que Ele vem fazendo na minha vida. Eu vim passando algumas dificuldades em algumas áreas, né? Nessas áreas, e eu vinha só pedindo, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo isso na minha vida, eu estou conseguindo fazer a leitura do que o Senhor está fazendo na minha vida, e eu só peço, não me deixa perder a minha fé, e não me deixa me esfriar, e não me deixa olhar para essas circunstâncias, porque Tiago diz que a prova da nossa fé produz perseverança. E aí eu estava falando com aquela pessoa, eu falei assim, olha, hoje é o primeiro dia, o segundo dia, acho que era, que eu olho e vejo o que Deus fez, e eu consigo encontrar um motivo e falar assim, uau, obrigado Deus, porque o Senhor fez, não gostei na hora, mas hoje eu vejo que produziu efeito em mim. Então, era o que Deus estava ministrando no meu coração, e daí usei isso para conversar com a pessoa, e eu falei assim, olha, se tudo isso que eu passei foi só para esse momento eu trazer essa palavra para você, então valeu a pena. Não sei qual foi o motivo eterno disso, mas eu sei que hoje produziu um resultado em mim, me amadureceu. E eu quero perguntar para você hoje, né? Quero perguntar para nós, o que Deus está fazendo na sua vida? O que o Espírito Santo está falando com você? Porque nós somos um corpo, somos uma família, não é? Então, tem coisas que só a mão vai poder fazer, tem coisas que só o pé vai poder fazer, tem coisa que só a perna pode fazer. E então Deus está falando algo com você, você precisa testemunhar. Você precisa liberar essa palavra. Você precisa derramar o azeite que tem dentro de você. Azeite representa o Espírito Santo. A viúva, lá com o profeta Eliseu, ela estava
eu falei esses dias, mas eu vou repetir. A viúva na Bíblia, ela representa uma pessoa que não tem condição de sobrevivência, porque ela não tem um marido para sustentar, certo? Então, ela tinha um filho e ela estava para morrer, porque não tinha condição. E, enfim, várias coisas aconteceram, mas no final das circunstâncias, ela precisava derramar o azeite que ela tinha, que ia ser algo que ela ia vender para trazer rendimentos para ela. Ela precisava derramar para que pudesse vir mais. E ela foi derramando até encher todas as vasilhas. E muitas vezes nós transferimos o que o Espírito Santo está fazendo para alguém. Puxa, tem que ser a líder da intercessão, tem que ser meu líder de célula, tem que ser meu pastor, minha pastora, tem que ser fulano, beltrano. E às vezes é através de você que Deus vai romper algo e você não está prestando atenção. Então, a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, vai fazer um marco na minha história e na sua história. Se você conseguir ser sensível ao Espírito Santo, praticar, buscar com intensidade, ser sensível ao Espírito Santo, mantendo um coração, Deus, me perdoa pelo meu orgulho, hoje eu pequei e o pecado foi consequência do meu orgulho, me perdoa, Senhor, mas olha, eu quero dizer que eu quero entender o que o Senhor está fazendo na minha vida e faz em mim, Senhor, faz através de mim e você vai ver que a sua história vai mudar, você vai ver que a partir de você a história também vai mudar. Então eu te pergunto, através de você, hoje, né? A primeira pergunta foi o que o Espírito Santo falou, e a segunda pergunta é, através de você, o que o Espírito Santo está fazendo? Você tem derramado o azeite sobre quem? Então anota aí também a terceira, sobre quem eu tenho derramado o azeite? Então são 3 coisas que nós precisamos fazer. O azeite é a presença do Espírito Santo, e o azeite é no lugar secreto que a gente conquista ele. Tem as virgens, Jesus fala da parábola comparando o reino dos céus com as virgens prudentes, e elas tinham azeite na sua lâmpada. Azeite era um combustível, né? Para queimar na lâmpada, para esperar o noivo, e algumas não estavam preparadas e acabou o azeite. Então eu te pergunto, está queimando aí o seu coração? Se está queimando, vai queimar no coração dos outros. Mas se não estiver queimando, é porque você precisa reabastecer o seu estoque. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O primeiro dia de Pentecostes foi no Monte Sinai, que Deus deixou as regras, as leis escritas em pedras. Mas no Pentecostes, Deus escreve as leis dele no nosso coração. Então, como que você quer viver uma vida agradando a Deus se não está escrevendo no seu coração? É o Espírito Santo, é Ele que escreve o desejo de Deus no seu coração. Lá em Êxodo, agora eu não anotei o capítulo. Em Êxodo, lá quando Deus está dando as leis para Moisés, o povo fala assim, sobe Moisés, nós não queremos subir no monte, porque senão a gente vai morrer. Então sobe você, pega o que Deus tem e depois você traz para nós as palavras de Deus. E aí Moisés vai, sobe no monte, Moisés pega o que Deus está falando, traz. E aí o que começa a acontecer? O povo lá embaixo se perdeu, certo? E deixa eu achar aqui, pera lá. É que eu quero achar o versículo para vocês compararem. Êxodo 19. A Jéssica me salvou aqui. Obrigado. Isso. E aí o povo, a partir de Êxodo 19, quando Moisés desce, o povo está adorando, certo? Está adorando aos falsos deuses, criou um bezerro com ouro, eles derreteram, eles precisavam de alguma coisa para eles cultuarem, precisava de alguma coisa para eles olharem, para eles tocarem, que estava na cultura deles, eles tinham cultura egípcia.
né? Tinham mesclado a cultura deles com a dos egípcios. E daí Deus fala e daí eles pedem para Arão para fazer um Deus. Arão, beleza, concorda. Mas tem um lugar que fala que 3.000 morreram por conta disso. É que eu não tô achando um versículo. Já eu vou achar esse versículo. Tô com uma assistente que é abençoada, mulher de Deus. Já nós vamos achar. Mas 3.000 pessoas morreram por conta do pecado. No primeiro Pentecostes, 3.000 morreram. E no segundo Pentecostes, quando o Espírito Santo... Segundo não, né? Devia ser o 1000º lá. Mas no dia de Pentecostes, todo mundo veio para Jerusalém. O Espírito Santo veio naquele dia. Então 3.000 recebem vida. Deus quer ressuscitar algo no seu coração. Nós não estamos fazendo sem propósito essa semana de consagração, de buscar mais de Deus. Tem alguma coisa profunda. Tem outras preocupações para você. Você está preocupado com as coisas da terra aqui? Eu também tenho algumas preocupações que às vezes eu olho e tentam me desanimar, mas eu já falei, Deus, eu estou fazendo a minha parte. Eu vou me preocupar com as coisas do céu agora. Eu quero me preocupar com as coisas do céu. Eu quero me preocupar com o que Jesus está se preocupando, né? Eu quero me preocupar. Ou seja, eu quero ter como prioridade. Eu quero ter as mesmas prioridades de Deus. Eu vou ser sincero para você. Eu estou cansado de ter prioridades iguais a de todo mundo. Quantas vezes eu olho para a minha vida, né? Deus tem me mostrado isso. E algumas coisas eu sou igual a todo mundo. Mas eu vou para a palavra me diz que eu sou a representação do céu na terra. Que eu sou um embaixador do céu na terra. Se você vê um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, acho que é lá em São Paulo, sei lá onde que ele mora, nem carro do Brasil ele anda. É só o carro lá do país dele, dos Estados Unidos e de outro país também. Onde ele trabalha não é território brasileiro, sabia disso? Se você for em qualquer país nesse planeta e entrar dentro da embaixada do Brasil, meu amigo, são as regras brasileiras, são as leis do Brasil, Constituição Federal, que atua ali dentro. Pode ser o país que for. E o céu? E o céu tem morada em nós? E nós somos embaixada do céu? Ou será que a gente tem perdido a nossa identidade de perdoados? Ou será que a gente tem perdido a nossa pureza de filhos amados? Que fomos inseridos nessa grande família. E tem uma obra poderosa, que ela é construída por pequenas pedras. Você é uma pequena pedra, eu sou uma outra pequena pedra, e quando a gente olha, tem uma bela construção de Deus. Eu quero, nessa noite, depois eu vou achar o texto dos 3.000, e eu passo para vocês. Mas eu queria que você hoje, sabe, mudasse o seu foco, mudasse o seu coração. Aqui, ó, Êxodo 32, versículo 28, fala dos 3.000 que morreram. A Jéssica me ajudou aqui, ó. No 27 diz assim: Moisés lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um de vocês pegue sua espada, vão e voltem de uma extremidade a outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. E deles terem morrido é por causa do bezerro de ouro, tá? Que eu falei. Então, o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? É uma obra poderosa. Abre os seus olhos e veja. O Espírito Santo não é uma fumacinha. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus, veio fazer morada dentro de nós.
E é só com Ele vivo dentro de nós que nós vamos conseguir viver o Evangelho. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, que elas conseguiram testemunhar Jesus. Não tem como você testemunhar Jesus sem o Espírito Santo. Pode continuar tentando convencer alguém, pode continuar tentando largar alguma coisa, um pecado, mas se você não estiver transbordando do Espírito Santo, a sua vida vai ser uma vida religiosa, uma vida cansativa, uma vida triste, uma vida vivendo pela lei. Agora, se você estiver transbordando do Espírito Santo, meu amigo, você vai ver coisas poderosas acontecer na sua vida. Tá bom? Eu quero parar por aqui hoje. Isso diz muito mais a você e Deus, a sua prática, do que qualquer outra coisa. Não terceiriza a sua intimidade com Deus. Eu lembro de um dia que eu estava com uma pessoa muito próxima a mim e ela estava fria no Evangelho. Uma pessoa já, sei lá, devia ter uns 40 e poucos anos. E eu estava no meu quarto, estava no escritório naquele dia, eu era solteiro. Devia ter uns 18 anos. E era um dia comum para mim. E aquela pessoa veio e eu falei assim, o que está acontecendo? O que aconteceu com a sua vida com Deus? E a pessoa olhou assim para mim e eu só peguei na mão daquela pessoa muito próxima da minha família. Falei, Deus, renova essa vida. Deus transforma. E aquela pessoa foi tomada pelo Espírito Santo. Para mim foi um dia normal. Eu não falei nada demais, não precisei gritar, não precisei fazer jogo emocional, mas chegou o dia que Deus precisava tocar aquela vida e Ele me encontrou disponível. Eu peço, Deus, me encontra disponível todos os dias. Não quero ser um embaixador fajuto do céu na terra, mas que o Senhor encontre em mim morada. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço pelos meus irmãos. Eu peço pelas minhas irmãs que estão nessa noite comigo, Pai, aprendendo sobre o Teu reino. Senhor, de que adianta nós até conquistarmos coisas, mas a nossa vida não for no Espírito. Nós vamos viver lutando para não fazer as obras da carne e não vamos conseguir vencer a carne, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é espiritual. É só uma vida no Espírito que vai nos permitir viver uma vida segundo o Teu propósito para nós. Deus, em nome de Jesus, eu peço agora pelos meus irmãos, aqueles que não são batizados no Espírito Santo, sejam batizados nesse momento. Aqueles que estavam com a sua vida triste, muita tristeza, vejo muita tristeza, eu repreendo em nome de Jesus. E eu libero a alegria do Espírito Santo. E, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, Deus, reacende em nós, Senhor, aquilo que o Senhor queimou um dia. Reacende em nós, Senhor, a paixão do primeiro dia, o primeiro amor, Pai, as primeiras obras. Mas mais do que isso, não queremos ficar, Senhor, olhando o que o Senhor fez no passado, mas queremos testemunhar um dia após o outro a sua maravilha. Queremos poder escrever, Pai, hoje o Senhor está me falando isso, hoje o Senhor me usou para isso. Ou simplesmente hoje eu sinto que Deus está comigo e Ele não me falou nada hoje, mas eu sei, eu sinto a Sua presença. Espírito Santo, nos ensina a Te valorizar. Não queremos negar a Sua presença, mas não queremos fingir a Tua presença, Espírito Santo. Não queremos ser uma igreja como as outras, não queremos ser um povo como os outros, queremos ser só o que o Senhor tem para nós, só o que o Senhor quer que eu seja, só o que o Senhor quer que meus irmãos sejam, e para nós isso é suficiente. Meu Deus, em nome de Jesus, que a partir desse tempo o Senhor venha renovar a unção, renovar o foco. Nós ajustamos o nosso foco nessa noite e não queremos ter
tempo de comunhão com o Senhor só para dizer que tivemos, mas queremos ter tempo de comunhão com o Senhor para reabastecermos o nosso tanque, para ouvirmos do Senhor e entendermos que somos perdoados. E por isso nós te agradecemos, porque não merecemos o teu amor. Ah, meu Deus, um dia o Senhor nos encontrou tão perdidos, o Senhor nos encontrou tão longe, mas o Senhor nos trouxe para perto. Obrigado. Deus, muda o meu coração. Me ajuda a ter um coração perdoador, para que eu nunca venha a ser, Pai, uma pessoa religiosa diante do Senhor, mas que tudo que o Senhor quiser me ensinar, eu quero aprender. É isso que nós oramos e nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Essa é a palavra que queimou no meu coração, que eu quis trazer para você nessa noite. E agora põe em prática. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos a nossa terça de adoração especial. Vamos ter turno de intercessão com adoração. E se você puder estar aí, a gente vai aguardar por você aqui no YouTube e no Insta também. E deixa Deus te usar. Um abraço e até mais.